Deus coloca o tempero. Amém? Chama uma pessoa que ama muito você e que você também ama muito. Amém? Chamar aqui a Ângela. Vem cá. Essa está aqui, irmãos, é como uma filha que a Ângela não teve. E essa é uma mãe de presente que Deus deu. Só os irmãos com o Senhor. Vamos orar, irmãos, é verdade. Silvana é a filha que eu não tive, que Deus me deu e está comigo até hoje. Vamos orar. Senhor, meu Deus e Pai, Pai querido, Pai santo, mais uma vez, Senhor, nós estamos, Senhor Jesus amado, na Tua presença, Pai. Pai, queremos agora apresentar a Tua filha, Senhor, que vai ministrar, Senhor, a Tua palavra, Pai. Pai, que Senhor, a Tua filha, Senhor, conforme a Tua vontade, Senhor. Senhor, que não seja o que nós queremos ouvir, Pai, mas o que o Senhor tem, Senhor Jesus amado, para cada coração nesta tarde, Pai. A Tua filha está aqui, Senhor, como canal de bênção, Senhor Jesus amado. Pai, nós entregamos, Senhor, a Tua filha, Senhor. Coloca, Senhor Jesus amado, porção dobrada, Senhor, sobre a vida da Tua filha, Jesus amado. Usa ela, Senhor Jesus, conforme a Tua vontade. Essa bênção que nós pedimos e nós agradecemos. Ainda de pé, irmãos, por gentileza, com toda a reverência, a palavra de Deus. Não vamos andar, não vamos conversar. Eu sei que Deus tem algo, uma palavra para nós. Amém? Deus fala através do terremoto, Deus fala através do fogo, mas Deus também fala pela brisa. Amém, irmãos? Paz do Senhor. Deus possa falar com a gente aqui, porque Deus falou muito comigo esses dias. E eu orei bastante, falei assim, Senhor, o que o Senhor quer que eu leve, né, para a igreja do Senhor? Porque é uma responsabilidade muito grande, né? E é com temor e tremor que eu estou aqui. Mas os meus pastores sabem, né? Eu vim debaixo da bênção, porque isso é muito importante, né, irmãos? A gente estar debaixo da bênção. Os nossos pastores, eles não gostam que a gente fique andando, né, para lá e para cá sem que eles saibam. Ele sempre fala assim que quando a gente está debaixo da bênção, a gente não vai comer comida estragada, né? Então ele fala assim, olha, não fica andando de um lado para o outro, para que você não coma comida estragada, porque senão depois, né, é eles que têm que ajudar a gente ainda, né, irmãos? Mas é debaixo da bênção que eu estou aqui. Minha pastora mandou um abraço a todos vocês. E eu vim falar hoje para os irmãos aqui sobre o que eu estou vivendo, sobre o meu chamado. A oração muda a história, é o tema da minha mensagem para vocês. A oração é uma arma infalível. Pode sentar, irmãos, que eu vou estar lendo aqui a palavra. Pode procurar em Isaías 38, irmãos, de 1 a 5. É com muito temor e tremor que eu estou aqui para trazer essa palavra para vocês. Amém? Todos acharam? Salmos 38 diz assim: Isaías 38. Naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, e disse: Ah, Senhor, peço-te, lembra-te agora de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: Vai e dize a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Amém, irmãos? Aqui nós temos essa palavra que eu quero também, antes de eu ler a outra palavra, eu vou explanar aqui um pouquinho para vocês, que Deus, Ele
fez um decreto, né? Que Ezequias ele ia morrer. E ele estava muito preocupado. Ele estava com o coração amargurado. E ele começou a gritar, a falar para Deus, né? Por favor, Senhor, eu fiz tanto pelo Senhor, eu fiz tanto. E ele colocou a cara no pó, ele foi orar. Ele chorou amargamente, a Bíblia diz. E enquanto Ezequias estava lá chorando, a palavra do Senhor diz que Deus estava visitando Isaías e dizendo a ele: vá lá, fala para ele que eu vou aumentar mais 15 anos da vida dele. Deus, Ele é um Deus que muda decreto, irmãos. Através da nossa oração, Ele muda a história, meus irmãos. Ele faz verdadeiramente. Quando nós andamos retamente, obedecemos a Deus, tememos ao Senhor, por mais que o decreto seja de morte, irmãos, Deus, Ele muda decreto. Amém? Assim é com nós. Se nós humilharmos, se nós orarmos, se nós clamarmos, Deus, Ele é poderoso para mudar a nossa história. Ele muda a nossa história, irmãos. Ele muda a nossa história. Ele faz. O que você está enfrentando hoje? É doença? Casamento problemático? Filhos afastados? Dificuldade financeira? O que você está passando hoje? Namoro que não deu certo? Seja o que for, meus irmãos, Deus quer ouvir a sua oração. Ele quer mudar o decreto da tua vida. Ele quer mudar a sentença. Ele quer, sabe aquela sentença de falência da sua vida? Ele quer mudar, meu irmão. Ele quer fazer, porque Ele é Deus. Hoje Ele veio aqui através da minha vida, dizer para mim e para você, que o que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ele está dizendo aqui hoje que, em nome de Jesus, Ele está dizendo aqui hoje que Ele está dando uma nova chance para nós. Amém? Hoje a glória de Deus vai se manifestar nesse lugar, porque Deus quer ver eu e você rompendo em fé. Ele quer que eu e você venha prosperar, amém, irmãos? Ele quer isso para a nossa vida. Eu vou também contar aqui uma história para vocês de Ana. Vamos abrir a Bíblia lá em 1 Samuel 2. 1 Samuel 2 diz assim: Então Ana orou e disse: O meu coração exulta ao Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras de altivez, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus de conhecimento, e por Ele são as obras pesadas na balança. A palavra aqui, eu não vou ler tudo aqui para vocês, irmãos, mas a palavra de Ana, para edificar a nossa fé nesta noite, temos também a história de Ana, que dizia que ela era uma mulher que estava amargurada de alma também, porque ela não poderia ter filhos. Então ela vivia ali amargurada, ela vivia chorando, ela queria muito ter um filho. E a Bíblia diz que ela chorou, ela depositou toda a confiança dela no Senhor. No entanto que o profeta Eli, ele foi até ela e ele achou que ela estava embriagada, de tanto que ela se derramou ali ao Senhor. Você tem se derramado dessa maneira ao Senhor? Você busca o Senhor assim? Você tem chorado nos pés do Senhor por causa da sua causa? Por causa da sua dificuldade, você tem clamado? Você tem se derramado? A minha boca se delatou sobre os meus inimigos, ela dizia, porquanto me alegro na tua salvação. Ela dizia, ela estava aflita, amargurada, ela estava triste, porém ela estava adorando a Deus, mesmo com o coração amargurado. Ela creu, teve fé e pediu a Deus um filho. E ainda disse que se o Senhor desse, ela devolveria a ele.
Será que nós faríamos isso, irmãos? Será que nós faríamos isso para o Senhor? Deus, Ele atendeu a oração de Ana. Ana não desistiu. Ela clamou, chorou, que até o profeta Eli achou que ela estava embriagada. Mas Deus fez na vida de Ana. Deus deu a ela o profeta Samuel. A oração, irmãos, nos livra de mentiras e calúnias. Aleluia. A oração, irmãos, nos dá livramentos de coisas que nós não podemos enxergar. Eu acho que aqui alguns irmãos, eu vou contar o que aconteceu, né, nessa pandemia com a gente, um pouquinho do meu testemunho para vocês. Nós temos uma escola de educação infantil lá em Santo André, já há 24 anos, para a glória de Deus. Amém. E nesse período, irmãos, nós passamos por muitas situações. Eu vi todas elas a doce mão do Senhor. Em nenhum momento eu posso dizer que eu fiz, que eu consegui, porque eu, com o meu pensamento, eu não conseguiria nada. Mas tudo foi a mão do Senhor. Glória a Deus. E nesse período, irmãos, quando chegou 2020, nós estávamos ali com uma casa já, a casa da escola já era bem velha, e era nossa já na época, porque assim também o Senhor colocou, né, nas nossas mãos. Ele colocou aquela casa do jeito que Ele quis, né? E naquela época, em 2020, a gente queria muito, a gente estava com um projeto já fazia uns 5 anos na prefeitura, e esse projeto saiu, né? E a gente queria ampliar a escola. Só que para a gente só ia fazer uma pequena reforma, né? Uma ampliação. Mas aí, irmãos, Deus aprove o Senhor que Ele fez a gente derrubar a casa e fazer uma nova estrutura. Porém, irmãos, a gente tem que orar, irmãos. Em todo tempo nós temos que orar. Porque o inimigo da nossa alma, ele não tosqueneja, ele não brinca de ser inimigo. Tem muita gente que brinca de ser crente, mas o inimigo, ele não brinca de ser inimigo. Ele é o inimigo da nossa alma e pronto. Então ele tenta roubar a sua bênção de todas as maneiras. Ele vem de todos os lados para querer acabar comigo e com você. Ele não brinca de ser diabo. Por isso, irmãos, não brinque de ser crente. Seja crente verdadeiro, busque a Deus, ore a Deus, clame a Deus, esteja nos caminhos do Senhor, porque o diabo, ele não brinca de ser diabo. Ele está nesse mundo para acabar com a nossa bênção, para nos destruir. E nesse período, irmãos, dessa construção, nós colocamos lá uma empreiteira, né? Nós fizemos tudo conforme tinha que ser feito, com projeto, com empreiteiros e tudo certinho. Porém, irmãos, nós pegamos um pessoal, assim, eles tinham feito um prédio ao lado da nossa escola, e por conta de você ver, por ele ser, né, aparentemente bonzinho, né? E aí nós caímos no ponto do vigário. Aí nós demos aquilo que era tão precioso nosso, nós entregamos, confiamos, porém eles não fizeram como deveriam ter feito. E um projeto que era para ser 6 meses, irmãos, foram 2 anos e 10 meses a gente fora daquele lugar. O Senhor nos abençoou muito, eu vi muito a mão de Deus. Nós ficamos durante 1 ano e 10 meses, nós ficamos na minha igreja, no Ministério Infantil da igreja. A Escola Renovo ficou no Ministério Infantil durante 1 ano e 10 meses, porque assim o pastor sentiu no coração de nos abençoar. E nesse período da construção, irmãos, nós vimos Deus levantar, né? Quem já ouviu aqui a história de Débora, né? Que ela foi uma juíza que foi levantada para abençoar o seu povo. Pois é, irmãos, nós tivemos uma moça que ela foi a nossa mediadora. Ela nos ajudou, né, na tramitação dos documentos, e nós conseguimos voltar a fazer a obra de novo, mas nós ficamos embargados por causa de erro dos pedreiros. A gente ficou embargado 4 meses. E nesses 4 meses, irmãos, a única coisa que eu fazia era chorar e orar. Orar. Eu não sabia o que fazer, porque infelizmente nós estamos num sistema
né? Que pode, quem tem, quem não tem, né? Vocês sabem disso, né? E infelizmente nós caímos nessa armadilha. E nós não tínhamos condições financeiras. Se não fosse Deus, a gente não poderia voltar mais a fazer, porque acabou tudo. Foram tantos erros na obra, era escada que tinha feito, era para começar aqui, começou aqui, a frente da escola era para ser apenas uma rampa, a gente teve que fazer uma escada e ficou 1,80 m de altura à frente da escola, para os irmãos terem uma noção. Então eles erraram muito no nosso projeto. E mediante a isso, a prefeitura, ela parou, eu não podia mexer mais. Mas o Senhor levantou uma engenheira para ser a nossa mediadora, e ela foi junto à prefeitura e ela falou para mim: Sil, eu estou lutando, você vai? Eu falei: vou. Irmãos, não tinha um centavo, irmãos. Você vai conseguir? Vou. E eu só orava, chorava e falava assim: vou como, Jesus? E eu só cria que Deus ia fazer alguma coisa, irmãos. Eu só tinha certeza dentro de mim que Deus ia fazer, mas eu não tinha mais dinheiro, não tinha, irmãos. Eu não tinha dinheiro, eu não tinha como continuar. E eu falei: não, eu vou. E o tempo foi passando, né? E aquela mulher falou assim: olha, eu vou te ajudar a liberar toda a documentação, nós vamos fazer um novo projeto. Não me cobrou nada por isso, o trabalho dela era muito caro, né? Porque ela era uma engenheira perito, e ela não me cobrou nada. E eu vi Deus trabalhando, irmãos. E em meio a tudo isso, eu só falava: meu Deus, né? Eu vou continuar, mas como se eu não tenho dinheiro? Como que eu vou fazer? Nisso a gente já foi vendendo carro, enfim, a gente estava investindo num outro apartamento, aí a gente teve que abrir mão também, enfim. Mas Deus, Ele tem os meios de nos abençoar. Às vezes a gente acha que vai vir do jeito que a gente quer, vai vir por esse caminho, vai ser assim, 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 assim. Só que Deus vem por outros caminhos que a gente nem sonha, nem espera. E teve uma mãe de aluno, né, que ela também é minha nutricionista da escola, e ela falou assim: olha, Sil, eu estava pensando aqui em você. Ela sabia mais ou menos do que eu estava passando, né? Ela só não sabia que eu não tinha dinheiro, irmão. Só sabia que eu estava passando uma aflição, mas ninguém sabia que eu não tinha dinheiro. Só minha família aqui, ó. Sabia que eu não tinha nada. E eu chorava, irmãos, eu chorava. O meu pastor, ele chegou a me falar, depois que eu passei a tribulação, meu pastor falou assim: Silvana ficava pensando, como que ela vai sair dessa? Como que Deus vai tirar ela desse cativeiro? Não tinha como, irmãos, não tinha. Era impossível sair daquele cativeiro. E aí veio essa mãe falar comigo e falou assim: Sil, eu tenho um consórcio de quase 300 mil reais e eu fui contemplada, mas eu não quero. E ela falou assim: eu fico pensando só em você, só em você. Eu falei assim: Deus, né? Será que isso é comigo mesmo? Enfim, irmãos, ela me passou o consórcio dela, isso foi em agosto. E a gente, em agosto, a gente estava começando a voltar de novo depois do embargamento da escola durante 4 meses. E aí ela veio, aí começamos com as documentações e tal. O dinheiro, irmãos, foi sair pra gente, a gente começou em agosto. O dinheiro foi começar a cair na minha conta, foi só em fevereiro do ano seguinte. Nesse período, irmãos, nós continuamos com a obra. Nós continuamos lá trabalhando. Irmãos, não me pergunte como, não sei da onde. A única coisa que eu sei, irmãos, que eu falava assim: olha, meu irmão, eu preciso de ferro. Eu ia lá e falava com ele, falava assim: tudo bem, mas eu não tenho dinheiro, irmão. Calma, não tem problema. Quando vier o dinheiro, você... Irmãos, foi o mover do Senhor. Foi o mover do Senhor. Eu só falava, eu falava também, irmãos, eu fui, irmãos, numa loja de construção. Irmãos, isso é loucura. Eu fui numa loja de construção e eu falava assim para eles: eu não tenho dinheiro, o meu cartão está estourado, mas se você me vender em promissória, eu vou pagar direitinho. A mulher falou assim: tudo bem. Eu consegui pegar todo o material da escola, eu ia pagando 30, 60, 90, 120, 150 dias. E eu falava assim: meu Deus,
missionária. Quem conheceu a missionária Silvânia aqui? Eu trouxe ela aqui. Bênção de mulher, né? Ela ficou na minha casa 6 meses. Foi uma bênção, irmãos. Aprendi muito com ela, para a glória de Deus. E nesse período, ela estava em casa. E quando nós voltamos, irmãos, o inimigo da nossa alma, ele é tão sujo, ele é tão ordinário, sabe? Ele é tão asqueroso, que ele quer nos destruir de verdade. E aí nós pegamos uma outra empreiteira, irmãos. E essa outra empreiteira ficou com a gente 4 dias. E aí, quando foi eles começaram na terça, quarta, quinta, sexta. Quando foi na segunda-feira, não veio ninguém. E antes disso, no segundo dia que eles estavam lá, a irmã Silvânia foi lá e orou por eles e falou assim para eles: Deus mandou eu vir falar aqui com vocês, vir orar aqui por vocês, e Deus mandou eu vir aqui dizer para vocês não entrar com mentira, porque se vocês entrarem com mentira, Deus vai ceifar a vida de alguém aqui. Irmãos, isso é muito sério. Deus falou que ia ceifar. Quando foi na segunda-feira, não aparece ninguém, só o chefe da empreiteira. Então, hoje, esse final de semana, todo mundo bebeu e ninguém apareceu hoje para trabalhar, mas eu vou mandar todo mundo embora. Eu fiquei assim, Jesus, eu não acredito. Como assim? A gente está retornando agora, né? Voltando e não aparece ninguém. A minha vontade, irmãos, era de sair lá correndo, largar correndo, sair correndo. Sair, esquecer de tudo. Mas eu fiquei ali. E aquele homem falando que não ia mais continuar, porque todos os empregados dele tinham ido embora e deixado ele. Deus tinha falado. 15 dias depois, esse empreiteiro, ele teve um AVC e ele morreu. Não é para minha glória não, porque eu não me alegrei com a morte dele. Eu só falei assim, meu Deus. E fiquei sabendo, irmãos, porque um dos empregados dele ficou com a gente. Porque teve dó da gente, pena da gente, porque viu a aflição que nós estávamos passando. Isso é muito sério, irmãos. Não brinque com as coisas de Deus. Não minta. A mentira faz você perder a bênção do Senhor. Deus não está no meio da mentira. Se você fizer algo contra o ungido de Deus, Deus mesmo se levanta a fazer contra você, irmãos. Então, cuidado. Não brinque com as coisas de Deus. Então, irmãos, nesse período, né, como eu falei para vocês, e a gente continuou ali na obra, foi em dezembro, irmãos, teve mais uma bênção que eu escrevi aqui, agora eu vou falar. Eu lembro que uma escola, irmãos, fechou por conta da pandemia, que estava todo mundo passando a tribulação. Esse rapaz, ele não estava conseguindo mais manter a escola, e ele vendeu uma escola para mim, irmãos, de porteira fechada. Tudo que tinha dentro daquela escola ele me vendeu. Detalhe, no período da obra, a minha mudança da escola ficou um pouco na igreja, um pouco na minha casa. Só que ela foi se deteriorando, porque ela já estava acabando já as coisas, né? Porque já era bastante velha. E quando a gente foi eu nem tinha recebido dinheiro ainda, irmãos, uma escola tinha sido vendida. Eles queriam 20 mil reais, era 25 mil reais? 25 mil reais, irmãos. Em tudo, carteira nova, tudo novinho, tudo novinho. Dia 24 de dezembro daquele ano, e a gente com a obra lá, e eu com essa oportunidade aí da escola nova. Irmãos, para a glória do Senhor, só sei que, olha, foi um perrengue, porque a gente não arruma caminhão, né, no dia do Natal, né, na véspera do Natal, a gente não arruma caminhão, não arruma nada, né, porque tá todo mundo viajando, todo mundo passeando. E aí eu falei assim, meu Deus, e agora? Eu procurava um irmão, procurava outro, ninguém podia, estava fazendo um carreto para mim. Aí o Bruno, mãe, eu posso falar com meu pai? E aí ligou para o pai, o Claudinho foi, o Rodrigo foi, o meu irmão foi, todo mundo foi, irmãos. Para a glória do Senhor. E aí a gente foi lá, nós fizemos a mudança, levamos lá para a escola, e a escola nem estava pronta ainda, viu, irmãos? Estava lá, ó, na peleja ainda, colocando lá os pisos, enfim, né? Em meio a tudo isso, irmãos, em meio a toda essa aflição que eu estava passando, irmãos, em meio a tudo isso,
através do profeta Francisco. Deus tem uma obra na sua vida, está tocando no coração do anjo da igreja, e ele tem um chamado para um ministério para você. Aí eu falei assim para ele, a hora que eu fui falar, imagina, a hora que eu pensei, ele virou e falou assim, Deus fala para mim assim, que ele não aceita o seu não. Eu falei assim, sangue de Cristo tem poder, sangue de Cristo. Eu falei assim, meu Jesus, tem misericórdia de mim. Em meio a toda essa batalha, irmãos, em tudo isso, tem mais vizinhos da direita e da esquerda da escola se levantando contra nós, querendo pegar meu marido lá fora, gritando comigo lá de cima, porque eles não aguentavam mais o barulho ali da obra. Eu também não aguentava mais, mas era o que eu tinha, eu não conseguia fazer mais do que aquilo, né? Foi uma tormenta, irmãos, e a gente ali orando. Quantas vezes eu dobrava meu joelho no meio daqueles escombros da obra da escola e eu gritava, filho de Davi, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, eu não aguento mais, Senhor, eu não aguento mais. Eu ligava para a minha pastora e falava assim, eu não aguento mais, eu não aguento mais. Ela falava, aguenta firme, Deus está contigo. Eu falava assim, meu Deus, mas como? Eu não aguento mais, eu não tenho mais dinheiro. Irmãos, era só, eu estava pedinte, porque assim, tudo eu pedia, e todo mundo fazia, irmãos, era doideira da cabeça. Pensa, você pedir, irmão, você pode fazer um portão lá para mim, mas eu não tenho dinheiro. Vou. E eles iam, irmão, eu ia lá na construção, olha, eu vim de novo, eu tinha vergonha, irmãos, eu vim de novo comprar mais material, você faz para mim agora para 150 dias? E eles falavam, agora eu preciso de um caminhão de areia. E eles, tá bom, para quanto eu preciso? Irmãos, era assim, irmãos, e eu orando, e a gente orando, e aí veio Deus, falou comigo que ele ia ter um chamado para mim, em meio a toda essa tribulação, irmãos, e as promessas de Deus, elas nos seguem a cada um de nós, ela verdadeiramente, ela existe, ela nos segue, ela vem atrás de nós, mas muitas vezes queremos, sabe o que nós queremos, irmãos? O fast food. A gente acha que a bênção de Deus vai vir igual o lanche que a gente compra. Por exemplo, assim, a gente vai ali, né? Fala assim, nem precisa ir ali, né? A gente liga e fala assim, olha, eu quero um lanche. Você pode me trazer? Ah, tá. É rapidinho, né? Se demora, a gente já fica gritando. Ah, meu Deus do céu. Não, gente, a promessa de Deus, ela vem. Só que Deus, Ele quer nos provar. Ele quer saber o que está dentro do nosso coração. Ele quer saber o que está dentro do meu e do seu coração. E o maior desafio, irmãos, de tudo isso, né, é a gente perseverar. É muito difícil, irmãos, é muito difícil. Hoje tem 2 anos que nós voltamos lá para a nossa obra. Deus tem operado e eu continuo, irmãos, orando, adorando, buscando a Deus. Graças a Deus, irmãos, que eu não desisti. Graças a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Mas eu não oro como eu deveria orar ainda. Eu deveria orar mais, irmãos. Eu estou falando para vocês diante do Senhor que eu deveria, irmãos, estar orando mais, porque Ele faz. E eu agradeço a Deus por me ajudar a perseverar. Não é fácil, irmãos. Irmãos, não é fácil. Permanecer firme, forte, confiante nesse período da dificuldade que a gente passa, não é fácil. Nada é fácil. Mas essa, gente, é a escola de Deus. Ele quer a gente assim. Ele quer que a gente permaneça. Ele quer que eu e você venhamos a ter a certeza de quem é Deus. Ele quer mostrar para mim e para você que Ele está conosco, que Ele faz, que Ele nos ajuda. Ele quer que nós venhamos a ter a confiança nele. Ele quer cuidar dos detalhes da nossa vida. Ele quer fazer isso na minha e na sua vida. Ele é o mesmo Deus, irmãos. Ele não fez por mim porque eu sou predileta, não. Ele fez porque eu perseverei. Eu temia Deus. Eu temia Deus para estar aqui hoje. Eu creio que Deus, Ele já sabia. Acho que Ele ria, né? Quando eu estava lá chorando, desesperada, acho que Ele ria, né? Ele falava assim, ô minha filha, já tem tudo preparado, você vai conseguir. Mas é tão difícil, né, irmãos? É tão difícil. E Deus tem muito mais para nos ensinar nos tempos difíceis. É nos tempos difíceis
da nossa vida que Ele quer nos ensinar. É nesse tempo difícil que Ele quer nos levantar também. E certo dia, né, a gente estava ainda lá na escola, a pastora falou assim: Sil, eu quero fazer uma reunião com você tal dia, tal hora, não sei o que, não sei o que. E eu falei assim: ah, tá bom. E aí eu fui, irmãos. Estava a pastora e duas esposas de 2 pastores. E aí elas me chamaram, aí, né, começaram a rodear, e falaram assim: então, Sil, a gente vai abrir um novo ministério aqui. E eu fechei o olho e falei assim: ah. E assim, o meu pensamento era: como Deus? Como Deus? O que eu vou fazer, Senhor? Com tanta mulher boa ali, de oração na minha igreja. Como assim, Deus? E aí ela falou assim: a gente vai abrir um ministério de intercessão na igreja, de consagração, e nós chamamos você para liderar. Eu só chorava, irmãos, só chorava. E eu falava assim: como Deus? Para quê? Eu falava assim: como assim? Mas eu lembrava do não de Deus para mim. Porque Deus, Ele não quer que a gente saia da presença dEle. E Deus não me deu outra opção. Eu não estou lá hoje porque, hoje eu amo. Mas assim, é muito difícil, irmãos, quando você não tem nem o que falar para Deus, de tanta tribulação que você está passando, como é difícil você orar. Mas Deus me pôs à prova, irmãos. E nesse período eu fui levantada para ser líder, né, das irmãs de oração. Isso é para glorificar o nome do Senhor, porque de mim eu não tinha nada. Eu só falava: Senhor, tende misericórdia de mim. Mas nós temos que entender que o deserto, irmãos, não é o fim. Já já Deus te tira do deserto e dará a vitória. Deus fará você cantar como um salmista: grandes coisas Deus fez por mim. Amém? Ele faz. Temos que ser renovados hoje. Peça a Deus pela presença de Deus. Deus mudará histórias. Ele é nosso refúgio de geração em geração, irmãos. Não podemos viver sem a presença de Deus. Ele restaura a alegria em nós. Deus é a fonte de alegria. Só Ele pode fazer o que minha alma anseia e deseja. Só Deus pode fazer, irmãos. Não saiam daqui vazios hoje. Saia com essa palavra dentro do teu coração. Não é o pastor, não é a igreja que vai fazer por você, meus irmãos. É o Senhor. É Ele que vai operar. A presença de Deus na nossa vida, ela faz toda a diferença. O Senhor continua renovando, Ele continua habitando entre nós, irmãos. Creia, tenha fé. Deus faz a diferença por onde Ele entra. Você tem deixado Deus entrar e operar na sua vida, na sua casa? Você tem deixado Deus fazer? O Senhor restaura todo o tempo perdido. Deus restaura família, Deus restaura casamentos, Deus restaura saúde, Deus Ele restaura, Deus Ele é a nossa alegria, irmãos. Ele faz, só Ele pode nos preencher, só Ele pode nos satisfazer. Não existe outro Deus, não existe outro Deus. Vocês jovens, não existe outro caminho a não ser o caminho do Senhor. Entrega a sua juventude para Deus e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida, sabe? Eu vou falar porque Ele está aqui, então eu vou falar, mas não está nada combinado, eu nem sabe do que eu vou falar, mas eu tenho muito orgulho do meu filho, sabe? Eu tenho muito orgulho. Muitas vezes, irmãos, ele não queria, às vezes, né, quando ele estava na adolescência, ele falava: hoje eu não quero ir na igreja. Eu falava: você vai. Ele ficava bravo, irmãos. Né? Eu acho que ele lembra um pouquinho. Ele ficava bravo. Mas quando, e eu falava: você tem que ir para a igreja, você vai na igreja comigo. Quando ele vinha na casa da avó e eu ficava sabendo que ele não vinha para a igreja, irmãos, eu brigava com ele, porque eu falava assim: você vai para a igreja. Deus tem uma obra na sua vida, Deus quer você, meu filho. E eu não deixava, eu brigava com ele e eu falava assim: também porque você não foi na igreja, você vai ficar sem ir para casa da sua avó. Ele ficava doido comigo, né, filho? E eu não deixava ele faltar da igreja, irmãos. E é nesse tempo, irmãos,
que Deus foi trabalhando na vida dele. Deus teve um encontro verdadeiro com ele. Ele teve um encontro verdadeiro com Deus. E Deus mudou a história do meu filho. Eu creio, irmãos, por ser um menino, né, de uma mãe separada, muitas vezes, quantas vidas aí a gente conhece aí fora que se perderam, né? Ou não precisa ser de pais separados, mas também quantos filhos se perdem para o mundo, porque o mundo, a porta é larga, parece que tudo pode, tudo é ilícito, tudo é legal, né? O certo hoje em dia está errado, o errado está certo, enfim, está uma bagunça aí fora, não é verdade? Mas a palavra de Deus, ela continua verdadeira, ela não mudou, a verdade está aqui, irmãos. E Deus, por causa da obediência do meu filho, ele trabalhou comigo, irmãos. Ele era meu ajudante lá na escola, né, filho? Trabalhou quantos anos registrado? Uns 2 anos, 3? Ele trabalhou lá comigo. Depois ele foi trabalhar de office boy, né? Não, estagiário, me perdoa. Estagiário numa empresa. E hoje, irmãos, ai que orgulho, hoje ele é coordenador nessa empresa. E eu tenho muito orgulho dele, porque ele, tudo isso é para honrar o nome do Senhor mesmo, porque em tudo isso, ele sempre esteve na posição do Senhor, ele nunca se desviou, ele sempre esteve com o Senhor. E Deus, ele honra a obediência a ele honra os filhos da obediência. Deus, ele quer também abençoar cada jovem que está aqui hoje, cada menina, cada jovem que está aqui hoje. Deus quer te abençoar, Deus quer operar um grande milagre na sua vida. Creia, tenha fé, você não vai sair daqui da mesma maneira que você chegou, você vai ser abençoado, agraciado pelo Senhor. Sabe, irmãos, desde muito jovem, né, por causa disso, eu creio que Deus tem abençoado. Eu vi o meu filho, quando ele e a namorada dele, eles eram noivos. Ele não sabe, irmãos, eu vou contar aqui agora em público. Eu vi uma vez o bilhete dele lá no quarto dele. Ele orava junto com a namorada, tudo aquilo que eles sonhavam. Sabe, eles começaram a namorar bem jovens. Eu tenho tanto orgulho deles, que eles nem sonham, o orgulho que eu tenho deles, por eles serem assim tementes ao Senhor. Não só ele, mas ela também é temente a Deus. Então, eu creio que por causa desse temor a Deus, Deus tem abençoado a vida deles. A prosperidade do Senhor tem alcançado os dois, amém, irmãos? Deus tem muito mais ainda para a vida deles, eu creio, mas é por conta da obediência ao Senhor. Todo aquele que obedece a Deus e está na posição do Senhor, a palavra do Senhor diz que nós vamos comer o melhor desta terra. A palavra do Senhor diz que nós, em obediência a Deus, nós vamos ter o melhor desta terra. Isso é o que a palavra do Senhor nos afirma, irmãos. Deus, ele continua sendo Deus. Deus nos dá força em nossa caminhada. Deus, que Ele possa nesta tarde nos visitar, que Deus possa corrigir a rota das nossas vidas hoje. Só quando Deus invade a nossa alma, só quando Deus invade a nossa alma é que a nossa história muda. E aí sim, faz sentido verdadeiro para a nossa vida. Então se entregue a Ele, jovens, se entregue ao Senhor. Deus quer mudar a sua história, Deus quer fazer o novo, Deus quer continuar fazendo o melhor para a sua vida. Mesmo que você não esteja vendo nada, mesmo que pareça ser tudo ao contrário, Deus, Ele quer você na posição. Continue plantando, porque você vai colher. Continue na posição, que você vai ter o melhor de Deus. Deus tem preparado o melhor para cada um de nós. Já estou acabando, tá, irmãos? Vou fazer igual a irmã Silvana, já estou acabando, mas ainda demora 1 hora. Mentira, gente. É brincadeira, irmãos. Mas temos que romper com o nosso passado. Esquece o passado, irmãos. Esquece o seu passado. Viva o hoje presente do Senhor. Viva cada minuto da sua vida. Olha que linda a irmã ali. 95 anos. Firme e forte, meu Deus. Que coisa linda. Glória a Deus. Vivendo a cada dia para o Senhor, né, irmã?
glória a Deus. José, ele rompeu. Quando ele perdoou os irmãos dele, ele rompeu, ele foi lá, ele foi governador daquele lugar. Mas por que, irmãos, que o José rompeu? Porque ele perdoou o passado dele. Perdoe seu passado, continue, olhe para frente, não olhe para trás. Deus quer que você rompa, Deus quer que você deixe o passado no passado, e Ele quer renovar você aqui hoje, irmãos. Ele quer restaurar sua sorte, Ele quer fazer de você, irmãos, o melhor, porque o melhor está por vir na sua vida. Deus, Ele é o Deus que renova a aliança conosco nesta noite. E para terminar, irmãos, quem ora tem antecipadamente a revelação dos fatos. Quem ora passa a ter visão espiritual. Quem ora nos conforta, a oração nos conforta em plena tristeza. Quem ora nos dá convicção da vida eterna. O Espírito Santo de Deus nos vivifica com Deus. Ele quer fazer o melhor por nós, amém, irmãos? Deus não nos chamou, nós não estamos aqui hoje para viver a mesmice. Nós estamos aqui hoje para viver o sobrenatural do Senhor. Ele não fez na minha vida porque eu sou melhor que ninguém aqui, irmãos. Eu tenho certeza que eu não sou. Talvez eu sou a menor aqui de todos, né? Mas Deus nos chamou para que nós venhamos a adorar, a buscar, a clamar. E cada vez que nós venhamos a adorar, a clamar, a buscar, Deus vai fazer, vai aplicar a justiça dele sobre nós. Ele vai fazer o melhor sobre as nossas vidas. Amém, irmãos? A palavra do Senhor diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes, né? É isso que Deus quer para mim e para você. Clame a Deus no meio da angústia, irmãos. Clame a Deus que Ele vai te ajudar. Amém? Vocês gostariam de vir aqui à frente para a gente estar orando? O pastor orar para vocês, para nós? Eu oro? Tá bom. Alguém gostaria de vir aqui para a gente estar orando? Esse é um testemunho, irmãos, vivo de alguém, irmãos, que passou e se posicionou diante de uma situação.